O que muda agora é que essa inteligência artificial generativa ela vai impactar mais diretamente as atividades mais intelectuais. Então, advogados, médicos, contadores. Agora vamos falar assim com a audiência e comigo também, que é aquele cara que não tem um conhecimento assim do assunto, Mauro, que não tem essa familiaridade, mas ele está com medo de perder o seu emprego. Tá bom. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu me lembro-me que eu ia no cinema ou no McDonald's e você tinha caixas ali, muitos no banco, os caixas. Hoje você chega, por exemplo, no McDonald's ou em qualquer lanchonete, você tem um totem e você opera esse totem para chegar ao seu pedido, o cara faz ali e te entrega. Sim. Você já não tem uma pessoa que você vai conversar, você já tem uma inteligência artificial trabalhando ali. Você, no cinema, a mesma coisa. Eu ia lá, comprava com o cara o ingresso. Sim. Hoje tenho ali um computador, eu chego ali, escolho a minha poltrona. E aí eu acredito que muita gente perdeu o emprego, que trabalhava com isso. E outros empregos, até a gente comentou sobre a dublagem, a minha irmã é dubladora, o pessoal tem medo. Uhum. Quais são os empregos que você entende que estão sendo ameaçados? Se justifica esse medo? Ou o que as pessoas podem fazer para tentar aí se proteger? Enfim, aí você pode falar melhor. Bom, vamos lá. O que acontece, né? Nas revoluções que a gente teve antes, o grande foco... Porque, assim, o ser humano sempre teve como objetivo principal tornar a sua vida mais fácil, né? Então, fazer menos esforço, conseguir alimento mais fácil, tudo. Nas primeiras revoluções que a gente teve, então, por exemplo, da máquina a vapor, a Revolução Industrial, todas essas coisas, o foco foi nas atividades braçais, né? Então, aquilo que a gente às vezes precisava fazer muita força, tem como fazer isso de uma maneira mecânica? Tem como algum tipo de energia, seja a vapor, seja elétrica, fazer esse esforço e não precisar mais ser um ser humano fazendo esse esforço? O foco sempre foi muito nessas áreas. O que muda agora é que essa inteligência artificial generativa ela vai impactar mais diretamente as atividades mais intelectuais. Então, advogados, médicos, contadores, pessoas que antes precisavam. Eu estou vendo aqui, né? Você está com vários livros aqui sobre a mesa. Então, o que um médico, um contador, um advogado sempre fez para viver? Leu muito, estudou muito, para adquirir um certo conhecimento, para que na hora que um cliente senta e faz uma pergunta a respeito desse assunto aqui, ele saiba responder. Só que hoje não vai mais precisar fazer isso, porque a inteligência artificial conseguiu, ou vai conseguir, né, muito em breve, consolidar todo o conhecimento da humanidade dentro de um computador, e que você vai fazer a pergunta e vai responder. Caramba. Então, esses profissionais não que necessariamente eles serão substituídos, né? Pelo menos não todos. Talvez, como toda essa parte mais difícil vai ser facilitada, a gente não tenha necessidade mais de tantos profissionais. Então, pode ser que alguns venham a perder o emprego. Mas o que a gente vai ter é um redesenho desse profissional, de como esse profissional trabalha. Então, por exemplo, nem todo mundo tem dinheiro hoje para contratar um advogado, correto? Correto. Ou um bom médico. E por que é caro? Porque o advogado, ele faz a conta, ele tem que pagar o aluguel do escritório, a internet, ele tem que pagar os boletos dele. E aí ele olha, ele fala assim, olha, para eu fazer uma consulta aqui pro Johnny, eu vou ter que passar 5 horas lendo esse monte de livros. Se eu cobrar dele R$50, eu não pago meus boletos no fim de semana, porque se eu demoro 5 horas para atender um cliente, quantos clientes eu atendo por dia? 2. Quantos clientes eu atendo no mês? 40. 40 vezes 50 não paga nem o aluguel do escritório. Então, a própria dificuldade de fazer o serviço impactava muito no preço. E a velocidade. E a velocidade, a produtividade, né? O quanto que aquele profissional conseguia produzir. Agora não vai mais ter isso. Então, tem inteligência artificial que faz em 30 segundos o que um tributarista demorava 1 hora para fazer. Caramba. Então, esse tributarista agora, se ele conseguir atender 50 clientes no mês, ele pode atender 200, 500. Entendeu? Então, vai democratizar o acesso às coisas, é isso que eu imagino, né? Minha visão de curto e longo prazo, de médio e longo prazo para as profissões é isso. Então, vai diminuir a complexidade, vai aumentar o acesso, a democratização do acesso, mas os profissionais vão precisar se reinventar.
Entendi, mas você acredita, por exemplo, que um profissional... Porque, vou fazer um paralelo com o que era o computador, entendeu? A pessoa tinha um determinado trabalho, mas ela teve que aprender a mexer no computador para poder exercer o seu trabalho. Isso. Você acha que, por exemplo, o profissional hoje que tá vivendo isso, pô, minha profissão, não sei, de repente ele não ir contra a inteligência artificial, mas ele aprender a trabalhar com ela, pode ser uma saída? É a única saída. Ai, Porque Nick. pensa o advogado lá de trás que ficou resistindo ao computador e que falou, não, o meu negócio, eu sou bom aqui na máquina de escrever, eu vou continuar na máquina de escrever. Você acha que hoje ele teria espaço? Não. Não tem como. Nem tem máquina de escrever mais. Então você vai ter que aprender. E quanto mais ágil você for em desenvolver essas capacidades de usar a inteligência artificial, melhor vai ser para você individualmente na sua carreira. Então, por exemplo, pega aquele exemplo que eu dei. Imagina que nós somos um escritório de advocacia, tá? E nós contratamos Tipo 10... suítes, assim. Tipo suítes. Temos 10 advogados, Certo. cada um ganha ali 10 mil reais por mês, então a gente tem um custo fixo de 100 mil por mês só para pagar esses 10 advogados. Porque eles estão ali super sobrecarregados, tentando dar conta de 200 clientes. Então, cada cliente paga 1.000, a gente separa o nosso lucro e paga esses 10 advogados. E aí, de repente, você descobre que tem uma inteligência artificial que faz o trabalho dos 10 em muito menos tempo. Você, do ponto de vista de empreendedorismo, de negócio, de empresário, sabendo disso, você vai continuar com esse custo fixo de 100 mil reais por mês? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que você seja muito bom de marketing comercial, que você fale, não, vou trazer tanto cliente que eu vou manter esses 10 ocupados com inteligência artificial. Aí tudo bem. Mas se você não conseguir escalar tanto a quantidade de clientes, muitos desses advogados não vão ter o que fazer. Então, o que vai acontecer é que se um ou dois aprenderem a mexer na inteligência artificial que faz o trabalho em 30 segundos, esses que vão ficar, os outros 8 vão sair.